Cultura não é o que entra pelos olhos e pelos ouvidos, mas o que modifica o nosso jeito de pensar, de olhar e de ouvir. A nossa reflexão hoje será no livro da 2 Reis, capítulo 5, onde conta a história de uma menina escrava que libertou o seu senhor através da sua fé, da sua ousadia, audácia, da sua coragem, da sua cultura, dentro da cultura dela. Vamos lá? 2 Reis, capítulo 5. A cura da lepra de Naamã. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. E as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina como escrava, uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Essa menina escrava que foi tirada da Síria, né, dos pais dela, da família, do seio da família dela, ela foi levada como escrava pela tropa, né, e ela ficou servindo a mulher de Naamã, na casa de Naamã, e que ele ficou sendo o seu senhor. Continuando, né, capítulo 5, da 2 Reis, versículo 3. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu levando consigo 350 quilos de prata, 62 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou enviando meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Que forte, né? E a introdução da história, né, é que essa menina, ela era israelita e ela foi tirada pela invasão na Síria, né? Durante a invasão síria, uma menina israelita foi levada prisioneira para servir na casa de Naamã, né? O comandante do exército do rei. A Bíblia não nos fala a idade e nem o nome dessa menina. Porém, nós podemos imaginar, não somente eu, de que essa menina sofreu um trauma, né? Ela foi arrancada do seio da família, os seus sonhos, os seus projetos, tudo na vida dela foram interrompidos, foi interrompido, não é verdade? Ela não teve mais o carinho, o seio da família ali para estar e, quem sabe, realizar tantos sonhos que ela gostaria. E Naamã, o seu senhor, né, aquele general, ele estava com lepra. E lepra naquela época era uma doença de pele que não tinha cura, né? Sabe? Quem conhece um pouco das histórias da Bíblia sabe que lepra não tinha cura, tinha que ser separado para morrer só onde tinham leprosos. Não, era uma doença sem jeito. E naquela casa era o que se falava sobre aquela doença, do que tinha afetado Naamã, a lepra, né? A preocupação e a tristeza naquela família era muito grande, né? E a menina ouviu a conversa e resolveu tomar uma atitude, né? Ela poderia nem ter falado nada, na verdade, mas ela tomou uma atitude. Ela tomou uma atitude de coragem, uma atitude de fé. E ela poderia não ter falado nada, como eu falei, porque ela poderia estar, aos olhos humanos, né, naturalmente revoltada com Deus e se perguntando
o porquê que Deus permitiu aquela situação na vida dela, né? Porque as crianças hebraicas, desde cedo, eram ensinadas oralmente pelos pais sobre a existência do Deus verdadeiro que criou o céu, a terra e tudo que neles há. O Deus que tudo pode, tudo vê e tudo controla, né? Essa menina, aos olhos humanos, tinha muitos motivos, até mágoa, né? Daquele povo que lhe tirou a liberdade dada por Deus, né? Na verdade, na minha conjectura humana, ela poderia sim estar muito revoltada, né? Mas dá para se perceber que a fé daquela menina não era fundamentada em circunstâncias, e sim em princípios. E ela foi de maneira, né? Porque ela foi tirada de maneira brusca, né? Do selo da sua família, como eu já tinha falado, do aconchego do seu lar, dos seus pais e irmãos, não estavam mais ao seu lado, morava agora com pessoas estranhas, mas isso não a impediu que tomasse a decisão correta, sabe? Isso me chamou muita atenção. E que ela agisse conforme os princípios que lhe foram ensinados, né? Ela estava ali em terra estrangeira, tudo era diferente do que até então ela tinha aprendido e vivido, né? Aprendeu que era filha, mas ela aprendeu, né? Ela aprendeu de uma forma assim tão sólida, vamos lembrar do Bauman, ela aprendeu assim de forma tão sólida de que ela era filha do Abraão, né? Filha de Abraão, herdeira da promessa na sua vida. E ela estava ali, a Bíblia fala, né, que ela foi escrava, né? Escravidão já está dizendo tudo, sofrimento, né? Escravidão, era um escravo, não tinha autonomia para escolhas, ela tinha essa limitação de ser uma escrava, passou a ter essa limitação na vida dela ser escrava, né? Ela estava servindo como escrava e era levada a fazer o que muitas vezes não queria, pois o escravo não faz somente o que ele quer, não é verdade? Em situação, no entanto, aquela situação, no entanto, que o que me chamou muita atenção é que não alterou o caráter daquela menina, moldado no amor e nos princípios de Deus, que aprendeu desde que era criança. Em Provérbios 22:6, a palavra de Deus fala ali na Bíblia. Aprendemos que quando criança é ensinada no caminho que deve andar. Como eu estava lendo e foi cortado no vídeo, né? Em Provérbios 22:6, aprendemos que quando a criança é ensinada no caminho que deve andar, mesmo velha, não se desviará dele. E essa menina nos mostrou isso, né? Apesar da Bíblia não informar a idade dela, imagina-se que fosse uma criança ainda era uma criança, né? Mesmo assim, estava preocupada com o sofrimento daquela família. Por isso teve coragem e falou à sua senhora que seu marido com certeza seria curado se fosse levado diante do profeta de Deus, Eliseu, né? Que estava em Samaria. E glórias a Deus, né? A boca fala do que o coração está cheio. Em Mateus 12:34 nos fala isso. Mas a vida daquela menina, ela foi tomada por um rumo diferente, né? Do qual ela tinha sonhado, do qual ela foi ensinado, né? E quantas vezes nas nossas vidas a vida pega um rumo diferente, né? A vida dela pegou ali um outro destino, uma outra direção. E quantas vezes na minha vida e na sua vida, situações nos levam a ser levado por outras direções, para outros ventos, por outros caminhos, né? Mas existe sempre dentro, eu sempre digo que sempre existe dentro a questão que também é responsabilidade nossa, não somente de Deus. Temos as nossas decisões, as nossas atitudes que devem serem tomadas por nós, guiados por Deus, mas porém por nós. Continuando aqui, ainda na nossa leitura, né? Depois eu faço uma reflexão, uma leitura, falarei sobre a minha visão, sobre a minha leitura emocional e conjectura minha.
Vou focar um pouco agora na leitura do capítulo, no restante da leitura, né? Ainda 2 Reis, capítulo 5, né? E assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Né? O rei, quando recebeu Naamã com a carta do rei dele, pedindo para que fosse curado, o rei rasgou as vestes. Continuando, né? Capítulo 5 de 2 Reis, aqui no versículo 7. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra. Vejam como ele procurou, vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo, né? O rei achou uma afronta de outro rei, do rei de Naamã, mandar para ele esse pedido, né? Porque ele não achou que era possível aos olhos dele, realmente não eram possíveis aos olhos do rei, né? Aos olhos, na verdade, de nenhum ser humano, porque se tratava de uma doença, de uma lepra, e ele ficou achando que logo que aquilo era uma afronta com ele, que não sabia que a menina tinha falado do profeta. E continuando a leitura, né? No versículo 7, versículo 8 do capítulo 5 de 2 Reis, quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgastes tu tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu, o profeta. E Eliseu enviou um mensageiro. Eliseu nem foi lá. Ele enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Foi o recado do profeta Eliseu. O significado, para quem não sabe, de rasgar as vestes naquela época era, e que é falado na Bíblia, sempre nas histórias do Antigo Testamento, sempre lá tinha alguns momentos de pessoas ali que rasgavam suas vestes, né? Que quando significa rasgar as vestes, o significado de rasgar as vestes era revelar grande sofrimento, né? Nos tempos da Bíblia, as pessoas mostravam seus sentimentos com ações assim. Uma pessoa triste, em sofrimento, vestia trapos, não arrumava o cabelo, chorava alto até passar o tempo da tristeza. E era assim, um momento de fúria, de revolta, de desespero. Era o significado de rasgar as vestes, e foi o que aquele rei fez. Porque o que ele faria com Naamã? E na continuação da leitura, o Naamã tomou o recado, né, do profeta, que disse que ele fosse para o rio, que se lavasse, que ele iria ser curado, né? Ele iria ser restaurado no Rio Jordão. Por 7 vezes, se ele se lavasse lá, ele iria... Foi o recado, né? Acredito que foi o que Deus mandou o profeta falar para ele, né? Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o meu lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Né? Será que não poderei lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali, furioso. Ele foi embora dali furioso, né? Porque ele disse que ele poderia muito bem nos rios onde ele vivia, que eram as águas limpas, né? Os rios famosos de lá, tomar banho e ser purificado, ser curado. Se era para ir ali e tomar banho como o profeta mandou e ser curado, né? Ele saiu incrédulo, né? A verdade é essa.
né? Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe estivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a pele de uma criança, né? Ele foi curado no Rio Jordão, ao mando da ordem do profeta, né? E continuando a leitura, então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta Eliseu, que ele voltou lá depois que foi curado, né? Muito agradecido. E voltou lá e ele falou, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus nenhum em nenhum outro lugar senão o Deus de Israel. Por favor, aceite o meu presente. Né? Ele queria presentear, porque ele reconheceu que não existia um Deus maior do que o Deus de Israel, do que o Deus que o curou ao entrar naquele rio, né? Que ele não queria entrar e foi curado quando Deus mandou que o profeta dissesse para ele que fosse lá que ele iria ser curado. E ele ali recebeu o milagre, né? E ele foi lá todo agradecido ao Eliseu para que viesse dar alguma recompensa para o Eliseu. E o profeta Eliseu, quando o recebeu, né, dessa vez de pessoa, mas o profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois o teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus senão o teu Senhor, né? Senão ao Senhor. Que ele reconheceu Deus, né? Ele disse que ele não iria mais oferecer sacrifícios a outros deuses, porque naquele tempo também existiam outros deuses, né? Sabemos disso, quem lê o Velho Testamento, ou quem escuta pessoas falando sobre o Velho Testamento, as histórias do Velho Testamento na Bíblia, sabem que existiam vários deuses. E ele saiu dali prometendo, né, ao Eliseu, de que o teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus senão o Senhor, mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa, quando o meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, né? Eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço, que o Senhor perdoe o teu servo por isso, porque ele disse que o rei dele, quando ia oferecer sacrifícios e holocaustos, ele tinha que estar do lado e se ajoelhar também, porque ele, na verdade, ele vivia em um reinado, ele era um homem que servia também, que era um servo, né? E ele tinha que ir junto do seu Senhor. Então ele pediu perdão por isso, por fazer isso. E o Senhor, perdoe-me por isso. E o Eliseu disse: vá em paz. E Eliseu falou somente assim para ele: vá em paz, né? Vá em paz. Na minha conjectura humana, essa parte que Eliseu fala, vá em paz, ele falou: eu creio que Deus falou para ele: não se preocupa agora, deixa que ele já reconheceu quem é o único Deus, né, da vida dele. Quem é que pode curar, salvar, libertar, curar alma, curar emoções, curar a lepra da alma, porque não existe somente cura doenças físicas, mas sim as doenças emocionais. E eu te pergunto, você sabe qual que é a sua identidade? Igual aquela menina, aquela escrava? E o que me chamou muito a atenção, sempre que eu escutei a história dessa menina, né? Logicamente que eu escutei essas histórias da Bíblia quando eu ainda era criança, para onde sempre minha mãe, meu pai, minhas tias, minhas irmãs também, que têm família evangélica, vocês sabem. E
Eu sempre prestei muita atenção, assim, eu sempre gostei muito, como toda criança, acredito, de, de prestar atenção, de gostar de história. E eu sempre que escutava essas histórias da Bíblia, eu sempre tive, assim, uma, uma criatividade para, assim, eu criava tudo assim na minha mente, desde criança, do que eu escutava, de histórias. E eu sempre gostei dessa menina escrava. E hoje, obviamente, que eu presto mais atenção também, assim, depois de algumas experiências já de vida, obviamente, e do quão que eu já era muito sensível de criança, né? Quando a gente tem uma sensibilidade, nasce de uma forma, de um jeito, e também somos crescidos de certas formas de religião, como aquelas crianças hebraicas, e com fé e o caminho que a Bíblia fala que devemos ensinar a criança, o caminho que ela deve ser andada, que no caso é a nossa cultura, né? Eu acredito que, eu não sei dizer uma margem, mas a maioria dos brasileiros, eu estou falando da nossa cultura brasileira, é de fé, né? Nós somos conhecidos como pessoas de fé, de coragem, de ousadia. E voltando um pouquinho, assim, ao que eu tinha falado no primeiro vídeo que eu comecei e disse que Deus tinha tocado no meu coração para que eu começasse a passar experiências que eu já tinha adquirido e que inclusive eu falei nesse vídeo de que de quem é muito dado também é cobrado. Eu me falava a essas experiências, a esse conhecimento, a esse autoconhecimento, eu me referia à minha história, à minha fé, e como disse e continuo dizendo, não estou pregando placa de igreja. Cada um tem seus deuses, suas religiões, sua religião. Somos livres para querermos, para andarmos no caminho que quisermos. Porém, a minha filosofia de vida é essa. E é como eu estava falando, a minha filosofia de vida é a minha fé, a que eu fui ensinada, a por quem eu fui criada, mas não pregarei nem prego placa de igreja. Eu creio que devemos, cada um de nós, nos sentir onde quisermos, onde o Espírito nos levar, ou nós mesmos, nossa direção, mas o que eu vou passar e passo e continuarei passando é a fé em Deus, é a crença no Pai, no Filho e no Espírito Santo de Deus. Porque sem Deus, sem a minha fé, eu não estaria até aqui. Foram muitas experiências, eu espero de conseguir estar passando um pouco dessa fé, que é o mais importante de tudo, a fé em Deus. E quando eu trago assim para nossa reflexão, eu fiz uma observação de que Naamã não precisava somente ser curado da lepra física, da doença física dele. Ele era arrogante. Você vê que ele achou, na leitura ali fala que ele não gostou, ele saiu furioso porque ele não foi recebido. Como é que um homem daquele, ele se achava, né? Não foi recebido pelo profeta. Apenas o profeta mandou um mensageiro, mas o profeta mandou um mensageiro da parte de Deus que o profeta tinha recebido, porque aquele profeta, ele era verdadeiro. Aquele profeta, ele era um homem usado por Deus, como ainda tem hoje, meio a tantos profetas, falsos profetas, independentes da igreja. Tem os falsos, mas ainda tem profetas verdadeiros na terra. Ainda tem homens e mulheres de Deus na terra. E essas lepras, elas limitam, nos limitam. Elas limitam as pessoas, independente da classe social dela, da cor dela, independente do nível de inteligência, do nível de cultura que elas tenham, que as pessoas tenham. Essas lepras, elas atrapalham, elas limitam. Essas lepras faz com que as pessoas não consigam sair da sua zona de conforto, né?
não conseguem ter muitas, por essas lepras, não conseguem ter coragem. E muitas vezes as lepras não é que é dentro da pessoa que nasceu com ela ou que está dentro dela. Muitas lepras, essas lepras, são lepras dadas, apontadas por quem está ao nosso redor, por quem está no nosso... Aquela menina, ela era escrava, ela era uma serva naquela casa, mas a mente dela era livre. O que eu achei fantástico sempre dessa menina é que a fé dela era o passaporte, era a liberdade, era a carta de alforria daquela menina, era a mente dela, era a fé na mente e no coração dela. Ela não esqueceu do que foi ensinado para ela. E eu não sei de quem e o que está te escravizando. Eu não sei se são feridas emocionais que você passou na tua vida com o teu pai, com a tua mãe, que você não teve pai, que você não teve mãe, e que você diz hoje que não conseguiu tantos sonhos e tantas coisas porque não teve o pai e a mãe. É só uma desculpa essa, que a tua mente está te enganando. Eu te asseguro disso. E o que me impressionou sempre nessa menina foi a coragem dela, a audácia, audaciosa. Ela não quis, ela não pensou ali, eu sou uma escrava. É como se falasse, eu sou uma assalariada, eu sou filha de pobre, eu nasci desse jeito mesmo, eu não tive pai, eu não tive mãe, fulano fez isso comigo, fulano me deu uma rasteira, fulano me massacrou, me humilhou, por isso que eu não consegui, por isso que eu estou assim. Sim, que essas coisas, essas feridas que são abertas, nos dói, nos machuca, podem sim nos paralisar por algum tempo, mas se você não quiser, se você tiver a coragem e a fé daquela menina e você guardou a fé no seu coração, você é livre. Você será livre ainda hoje se você crer. Eu sempre falo, todos nós temos feridas, fomos feridos, machucados, cada um de nós temos nossas histórias, tem histórias que escuto e que são terrivelmente, nós escutamos, obviamente, temos aí histórias todos os dias, relatos, testemunhos, ou alguém que você conhece, ou que nunca conheceu, mas que alguém falou, de histórias absurdamente trágicas. Mas essas pessoas, grande parte delas, não se deixaram ser escravas e não vão se deixar e não continuarão sendo escravas das suas prisões, das suas lepras emocionais, das limitações que as pessoas dão a elas, que muitas vezes essas feridas, essas lepras, não são que elas carregam, mas que também dão para elas, que também apontam para elas, que também tentam paralisar elas. E não seja escravo. Eu não estou aqui me desfazendo dos seus traumas, das suas limitações, não estou aqui fazendo isso, não estou aqui julgando, jamais faria uma coisa dessa, não faço, não é de mim. Principalmente eu não faço isso. Eu digo principalmente eu porque eu tenho vários testemunhos de que é possível, mesmo a gente sendo machucado, massacrado, nos sendo colocado lepras que não são nossas, lepras apontadas de outras pessoas que não acreditam em nós, que não nos deram a mão na hora que mais precisávamos, que nos apontaram, que nos feriram. Eu te digo uma coisa, não se deixe ser aprisionado, não se deixe ser escravizado e nem escravo da prepotência e da arrogância das pessoas em tua volta, das tuas feridas. Eu passei uma das minhas experiências, eu digo um testemunho, há 2 anos atrás, quando eu peguei o meu diploma, esse diploma de direção técnico, que eu cheguei a gravar, acho que um vídeo falando sobre esse meu curso que eu havia concluído, e que eu concluí. E quando eu fui fazer essa prova final, é como um vestibular, foi um curso de 3 anos, e tinham vários comissários, faz de um lugar e tem vários comissários que são os que julgam como professores,
tem psicólogos, tem pessoas da área da pedagogia e que fazem parte também da escola, que foi preparado o curso para fazer uma avaliação, né, de se você passou ou não e também corrigir as provas que são feitas ali. E resumindo um pouco, chegou, não quero me prolongar tanto, chegou o dia da prova final, vai fazer 2 anos agora, eu não sei a data precisa, mas agora em junho fazem 2 anos, porque é o período de prova, agora de final de ano, para se passar de curso ou de matéria ou em algum curso profissionalizante ou até na escola, são agora em junho, é o período maior de férias, não é como no Brasil que é em dezembro. E existe isso aqui, fica de férias em junho, julho, agosto e setembro é que retornam as aulas aqui na Europa. É assim que funciona aqui as graduações, a parte pedagógica aqui na Europa funciona dessa forma. No mês de junho, julho e agosto, férias, porque finaliza em junho as provas de qualquer curso, de qualquer área da pedagogia ou cursos profissionais. E estavam ali esses comissariados que todo mundo morre de medo quando vai fazer prova aqui, porque vai ser avaliado de 8 a 10 pessoas de cada região, de cada estado, ali aqui chama região Emília, dessa parte, de várias províncias, de várias cidades. É como se fosse em Maceió a prova, que é uma capital, ou então em Recife, ou em Salvador, mas todos os interiores dali vai um representante dali pedagógico para fazer uma avaliação, se você está adaptado, adequado ou não, e ali tem a prova que é um vestibular, como um vestibular, estou dando um exemplo, faz aquela prova, o provão ali, que são vários quesitos, a prova final, e você também tem a avaliação de provas orais. E todas essas provas são na frente dessas pessoas, desse comissariado, que se chama aqui. Eu digo morre de medo a forma de falar, porque é assustador. Imagine que para quem é daqui, fica nesse terror todo, porque é um vestibular, é como se fosse a gente aí quando vai prestar vestibular. É nervoso, é ansiedade, ou vestibular, ou qualquer prova, quem nunca fez vestibular, mas que vai fazer qualquer prova muito importante, que se tem que ser avaliado com pessoas para te avaliarem, para executarem a prova, né, oral e a prática. E eu fui, né, tem 2 anos agora, para fazer essa prova, para pegar esse meu diploma, para fazer essa prova final. E eu estava nervosa, obviamente, muito nervosa. Eu fui com o Paulo me levou, e lá tinha uma faixa de umas 50 meninas para esse curso profissional, e estava a sala dos comissariados, né, desses professores pedagógicos, psicólogos, para fazerem a avaliação e a prova final. E assim, teve o Covid, que as aulas, ao invés de ser presencial, passaram a ser as últimas aulas, no último ano, a serem as provas e as aulas serem via internet, né? E eu passei também, quando viajava para ir para o Brasil, passei um dos períodos último semestre, eu fiquei aí no Brasil, aí em Maceió, e eu fiquei assistindo às aulas online. Por conta depois do Covid, ficaram muitos trabalhos, nós sabemos, home office, né, de casa. E muitos cursos de serem presenciais passaram-se a ser oficialmente, muitas vezes, hoje, passaram-se mais a ter online, como atendimentos e etc. E eu fiquei o último semestre desse curso de 3 anos, fiz as provas que tiveram durante esse período e aulas de Maceió, via webcam, né, a internet. E no meio dessa, aí eu fiz a minha prova, a minha prova prática, foram 60 questões, e eu fiz a prova e eu olhava assim do lado, sabe, digo, ai meu Deus do céu, tinha coisas que eu não sabia, obviamente, alguns quesitos, e eu fiz, eu não tinha como olhar do lado, eu não tinha nenhuma conhecida, porque não é que se frequentava a escola para ter colegas, para quem sabe lá passar uma colinha, não sei, de algum jeito. Como eu vi muitas pessoas lá, algumas meninas, moças, mulheres lá pescando, como diz no nosso Brasil, no nosso lugar. E eu
tive um desejo, olhei assim ao redor, disse, meu Deus, só é eu e o Senhor e Deus aqui, eu não conheço ninguém. As meninas eram italianas, se conheciam entre elas, porque muitas da área de estética, para fazer esse terceiro ano, se conheciam, se comunicavam. Eu tinha um grupo de estudos, eu não tinha grupo de estudos, não participava. Então, eu não tinha nenhum grupo, eu não conhecia, eu não conheço nenhuma daquelas moças que eram técnicas, que estavam se formando ali naquele curso de direção técnica. E quando eu cheguei lá, eu pensava que o curso era online, sim. Mas quando eu cheguei lá, ao olhar, sim, eu percebi que entre elas existiam, por serem compaisanas, italianas, daqui, ou muitas que... Tinha algumas poucas, mas também estrangeiras, mas que já viviam aqui há muitos anos. E que se formaram ali, eu percebi que foram formados grupos de estudos entre elas, mesmo que online, porque são cidades diferentes, né? Eram poucas da mesma cidade, entendeu? E eu não participava, ninguém nunca me chamou para nenhum grupo. Só uma vez na sala de aula eu senti dificuldade e expressei. Não senti só essa vez, eu expressei nesse dia, e uma moça de uma cidade chamada Carlota, ela entrou em contato pelo Zap, porque tinha um grupo da escola, e assim, em uma das aulas eu tive dificuldade em uma pergunta que me fizeram. Nesse dia eu demonstrei mais dificuldade, sempre tive, curso sempre temos um pouco de dificuldade. E essa moça chamada Carlota, ela é de uma outra cidade, é distante, muito distante daqui. Mas ela me viu assim, eu ali aflita, acredito, na pergunta que o professor me fez um dia na aula online, eu aí em Maceió, aí ela entrou em contato comigo pelo Zap, que todas tinham um número ali no grupo, também tinha um grupo para informações, como todos os grupos de estudo têm, ou de qualquer grupo. E ela entrou em contato comigo e disse, olha, Silvia, se você tiver alguma dificuldade... você me fala, porque eu te ajudo, eu posso te ajudar, mesmo eu distante, eu não te conheço. E eu senti naquela moça uma empatia muito forte, grande. Eu agradeci muito a ela e disse que não precisava, eu fiquei envergonhada. Enfim, a única moça que eu tive contato durante... Foi esse um ano de curso, foi essa moça. Esse último ano de curso foi essa moça, porque era um curso que eu disse como ficou online. Mas de vez em quando só dizia, como vai, tudo bem, mas em estudo, nunca formei grupo de estudo com ela. Não achei necessário. O Paulo sempre me ajudou muito, quem me ajudou muito foi sempre o Paulo. E ali, naquele meio daquelas, acho que umas 50 moças ali, eu a vi. Aí eu reconheci pela foto, nós nunca nem tinha assim conversado. Aí ela me chamou, eu fui até ela, eu vi que ela estava grávida, eu digo, nossa, você tá grávida? Aí abracei ela, acho que grávida de uns 5 meses. Abracei ela e agradeci, eu disse, eita, chegou o grande dia. Ela disse sim, ela é italiana, ela é daqui da Itália, e ela é muito simpática, e depois seguimos para a sala para fazer a prova, né? E no meio da prova, eu não a vi, não, assim, não é que eu não tinha intimidade com ela. A intimidade com ela foi agradecer, que eu agradeci a ela do apoio que ela me deu quando eu precisei naquele dia de aula. Já fazia uns 4, 5 meses. Como eu disse, eu passei os 6 meses aí e vim para cá para fazer essa prova final. E na prova tinha vários professores e comissariados, não tantos como na outra sala da prova oral, mas nessa tinham já tantos. E eu fiz minha prova, enfim, não tinha contato com ninguém para quem sabe me ajudar ali. Fiz a prova sozinha aí, no meio deles, fiscalizando, olhando, enfim, terminei minha prova. Foram 60 questões e passamos para a etapa da prova oral, onde faziam perguntas e onde estava todo o comissariado, faixa de umas 10, 15 mulheres. E nessa prova oral, eu entrei... primeiro, antes nessa prova oral, a Carlota saiu. De várias meninas que entraram, para chegar a minha vez, a Carlota foi antes. Umas 2 meninas depois da Carlota foram, mas a Carlota foi muito antes de mim. Eu lembro que a Carlota saiu muito, muito conturbada e as meninas ao redor dela no banheiro e ela passando mal. Aí eu tomei iniciativa, sem conhecer mesmo ninguém e sem falar a língua também tão bem. Tô falando melhorzinho hoje. E eu disse, dá licença, eu abracei ela e ela começou a chorar. Eu abracei ela ali dentro do banheiro, porque ela estava no banheiro, tinha lavado o rosto. E ela disse, nossa, é aterrorizante. Elas
me massacraram. Eu falei assim para ela, te massacraram? Como assim? Aí ela disse, me massacraram ali dentro, me humilharam. E, gente, por incrível que pareça, quando eu vi aquela moça sofrendo assim, daquele jeito, eu abracei. As outras, assim, estavam ao redor só perguntando o que foi, o que foi, o que foi. Ela estava muito vermelha, eu pedi para as meninas se afastarem, porque ela estava grávida, eu abanei ela, eu estava com umas folhas que eu estava estudando, abanei ela, e eu puxei ela assim para fora da sala, e eu fiquei meio que assim, eu disse, se você quer falar sobre isso, te humilharam como? Doeu dentro de mim, sabe? Eu disse assim, ó, aí ela me contou que elas começaram a dizer coisa com ela, mas eu não assim, nem entendia bem, só entendi que ela estava apavorada. Mas eu, diante de Jesus Cristo, que eu pensei assim, se fizerem isso comigo lá dentro, ai, ai, ai. Gente, para que eu fui falar isso? Eu acho que eu atraí isso diante de Cristo. E ela se acalmou, né? Respirou, eu dei água para ela, fui buscar água para ela, eu lembro que tinha um bebedouro assim, e eu dei para ela, e depois o esposo dela só disse, chama o seu esposo, com uns 10 minutos ela ali, ela chamou o esposo dela levou, eu a abracei, ela foi embora, né, nos abraçamos, ela foi embora, e eu fiquei já nervosa com medo, digo, misericórdia. Aí passaram-se mais 3, 4 moças nessa prova oral lá dentro, e saíam rápido, Carlota foi a única que demorou muito, na verdade, lá dentro, e foi a minha vez, enfim, me chamaram, eu fui. Me sentei, fizeram as perguntas sobre o assunto, né? Eu falei, me apresentei, mandou me apresentar, eu me apresentei. E, gente, foi uma experiência terrível na minha vida, aquela. Terrivelmente. Pode crerem, não foi fácil. E eu percebi um movimento diferente, sabe? Entre elas, de se conversarem baixinho, cochichando. E eu falei assim, o que está acontecendo? Eu não passei, eu não fui aprovada na prova que eu fiz. Ela disse, foi sim, você passou, você tirou nota boa. E mandaram eu sair. E quando eu voltei, fez mais perguntas oral. E eu respondi da forma que eu sabia responder, obviamente. E ela disse, uma delas perguntou, as provas que você fez em casa durante esses meses, que era online, você fazia as provas? Eu disse, claro, fazia sim. Eu disse, mas a prova de hoje aqui, eu fui reprovada? Eu estava preocupada um pouco. Ela disse, não, você tirou nota boa, você fez uma boa prova. Eu disse, sim, e o que está acontecendo, que eu não estou entendendo? E eu, naquele momento, uma delas olhou para mim. Aí eu disse, o que está acontecendo? Ela disse, nada. Aí a outra disse, não, nada não. Aí a outra disse, e eu tava assim já suando, nervosa, tá? A minha mente já estava distante, as minhas emoções estavam ali só pela misericórdia de Deus. E olha que eu tinha tomado o calmante. Eu só sei que uma delas que estava ali olhou para mim e disse, olha, você, para mim, do nada assim, gente. Assim, dos cochichos entre elas, uma delas olhou para mim assim e disse, você para mim não serve para nada. Eu disse, é o quê? Eu disse, você serve para quê que você serve? Aí eu me levantei, gente. Você serve para o quê? Se eu não sirvo para nada, você serve para quê? Ela disse, por mim você não estaria aprovada. Gente, eu não sentia as minhas pernas mais no chão. Eu só ouvia uma voz que dizia atrás de mim, Silvana, Silvia da Silva, porque aqui me chamam Silvia, porque o meu sobrenome é da Silva. Da Silva, que ouvia que era a voz da Manuela, que era a diretora da escola do curso, né? Que eu vi só quando fui me matricular em alguns avisos que ela dava nas aulas online, naqueles últimos 6 meses. Eu ouvi aquela voz longe dela. Gente, você sabe o que é um leão, uma leoa, que quando ela tá numa jaula, que alguém chega perto e mexe com ela? Fui eu naquele dia ali. E eu disse pra ele, você serve pra quê? Me diga pra que você serve. E as vozes, e uma que tava na minha frente, que era psicóloga, disse, se acalma. Eu disse, se acalma o quê? O que você tá pensando que eu sou? E você serve pra quê? Você não serve pra nada. Quem não serve pra nada é você. Gente, e eu fiquei sem chão, mas
eu peguei, eu fiquei em pé, já não me sentei mais. Foi rápido esse momento, viu? Não demorou muito não, porque senão eu ia fazer bagaceira ali dentro. Só Deus que eu ouvi uma voz assim dentro de mim que disse, saia daqui. Porque não demorou muitos minutos não, foi coisa assim de 2 minutos essa discussão. Eu peguei a minha bolsa, eu saí, eu bati a porta, que eu me lembro, e a Manuela, Silvana, e eu saí, bati a porta. Gente, quando eu saí do lado de fora, tava um monte de alunas que já estavam escutando tudo, não estavam mais nem na sala de espera que era do lado, estavam na frente. E eu me escorei assim, quando eu saí, me lembro, porque eu me escorei assim, gente, mas eu chorei. Mas eu chorei tanto, mas tanto, eu tava tão desesperada. Lá dentro eu não chorei, era o ódio, mas fora, eu me escorei assim na parede, todas vieram em cima de mim, assim me abanando, segurando na minha mão, me levaram para uma outra sala. E foi um momento de muita dor na minha alma, de muita dor. Essa só é uma das experiências que eu estou contando para vocês. E que eu não sei o motivo, mas que Deus me levou, tá me levando a contar essa experiência. Eu não achei nunca que eu iria contar, não por vergonha, porque eu não achei que teria um momento para contar ela. Mas quem sabe a minha família, o Paulo, e foi um momento de muita dor, de muita humilhação, sabe? Eu não fiz nada, a minha prova eu tirei nota ótima de 60 questões, você só erra 7, gente. É isso que elas não aceitavam. E aí a diretora da escola, na qual, não do curso, mas da escola em que foi feita a prova, correu lá na sala e disse o que ela passou. Eu disse, eu passei, eu não quero saber se eu passei. Por que fizeram isso comigo? Aí ela com a cara mais de pau, sabe, disse, não, olhou pro Paulo, o Paulo disse, se ela não estava apta, por que ela tinha que passar? Por que a senhora está dizendo que ela passou? Se ela não estava apta, não passava e pronto, mas precisava ferir ela, machucar ela? Eu disse, ninguém machucou ela não, eu disse, ninguém me machucou? Você acha que uma pessoa chegar na minha frente e dizer que eu não sirvo para nada, e tentar me humilhou daquela forma, porque eu não me calei, e vocês são acostumados, sabe qual é o problema de vocês? Vocês são acostumados a massacrar as pessoas, e especificamente quando verem uma estrangeira, porque acha que porque não fala bem a língua, é limitada de mente, é estúpida, não tem inteligência, não sabe usar a inteligência que tem, porque não fala bem a língua, não entende. Esse é o problema de vocês. E ela ficou sem chão, olhou para mim e disse, eu aconselho que você se acalme. E passaram-se, né? O Paulo não deixou denunciar, porque por mim eu iria abrir uma investigação, fazer uma denúncia, mas o Paulo não quis, enfim, eu deixei para lá porque eu fiquei muito machucada com isso, mas eu não me deixei ser escrava. O que eu quero passar para vocês é que eu não me deixei, mesmo longe do meu país, longe da minha terra, sem amparo nenhum ali, sem falar aquela língua tão bem, mas eu fiz a minha prova boa. Eu sou capacitada, como você está capacitado para algo na sua vida, ou seja, para um trabalho. Eu não sei a situação que você está enfrentando. Eu só sei de uma coisa: use a sua fé, a sua coragem, a sua audácia para se posicionar. Foi necessário me posicionar. Foi necessário me colocar em uma posição para poder me respeitarem e, acredito, respeitar os demais dali para frente. E todo mundo ali sabia quem foi a brasileira, e eu tenho certeza absoluta que nunca mais aquela mulher, especificamente aquela que se levantou, usada pelo diabo, porque não foi da parte de Deus, porque eu não fiz nada com aquela mulher. Eu respondi, as outras não falaram nada, as outras eu me senti magoada e desamparada porque eu não conhecia nenhuma, mas as outras tentaram acalmar a situação, mas só ela, acredito, usada pelo demônio para se levantar, para dizer isso na minha cara. Mas as outras eu digo que compactuaram, mas enfim, ela foi em específico que se levantou e falou isso para mim, mas eu me posicionei. Eu não queria saber se ali eu era uma aluna ou não. Eu teria e tenho que ser, e você ser respeitado. Quando nós sabemos quem nós somos, gente, a gente temos coragem de nos posicionar, sim. E devemos fazer isso. Nós somos filhas de Deus. Nós sabemos de onde saímos. Gente, foi uma experiência muito dura de afrontar, de enfrentar. Mas foi o que me fez lembrar da menina escrava, da audácia da menina escrava, sabe?
Eu, naquele momento, eu tive que usar a minha fé, a minha força, a minha coragem, a minha audácia, sabe? Para colocar aquela mulher no lugar dela. Foi necessário, porque não é fácil muitas situações nas nossas vidas. Não é porque o fato de você ser um estrangeiro, de você ser um preto, de você ser branco, ser amarelo, ser azul, que você estudou ou não estudou, que você está capacitado ou não, que dá o direito das pessoas te humilharem, das pessoas te massacrarem, e muito menos você tem que estar calado e baixar sua cabeça e se achar escrava. Não, você não é escrava. E quando eu estava lendo essa passagem, né, depois que eu vi essa frase que eu falei, Deus me tocou assim no coração. Olha, a próxima mensagem, porque quando eu termino uma eu já tenho assim, fico pedindo a Deus direção de qual vai ser a próxima reflexão, não é? É um compromisso. E eu não sabia ainda sobre qual fazer. Deus me indicou sobre essa menina, né? Me confirmou sobre essa menina escrava. E na hora que eu estava lendo, Deus me fez ver que eu não queria falar aqui, como eu estou dizendo, mas eu creio que seja importante para que Deus venha me incomodar para falar. Eu creio que seja importante, que vai ser importante, que mude através também de meus testemunhos, de alguns que falarei ao longo das reflexões, a forma de você se olhar e ver o mundo. É como eu disse, eu tinha esse desejo, mas eu não me sentia pronta, não me sentia preparada. Quando eu digo que eu não queria agora, porque eu não me achava pronta nem preparada. Mas Deus sabe a hora e o tempo de tudo, na minha vida, na sua vida e nas nossas vidas. E eu, com a abertura que eu fiz hoje, Deus me colocou no coração e disse, olha, eu li uma frase, e olha no Instagram, em um site que eu olho de frases diárias, e tinha lá essa frase, que cultura não é apenas o que você olha e o que você vê, mas sim o jeito, né, a transformação em mudar a forma de olhar, de ver e de escutar. E é isso que eu pretendo, se for da vontade de Deus. E a caminhada de ninguém é fácil, não é fácil. Viver é enfrentar desafios. E o importante é a gente saber quem somos, a nossa identidade, para que nós venhamos nos posicionar, como eu falei, porque rendeu essa história, viu? Depois de 20 dias, quase um mês, o Paulo foi buscar o diploma, que já estavam prontos, e estavam ainda os bochichos na escola. É a brasileira? Você é o esposo da brasileira? E o Paulo disse que via nitidamente na expressão das pessoas, como se dissesse, a brasileira que se posicionou, porque são muitas pessoas, eles eram acostumados e são a humilharem as pessoas, a fazerem das pessoas poucos, a diminuírem as pessoas. Essas pessoas são leprosas de ódio, de arrogância, de mágoas. E essa menina, ela não teve limitações que a parassem. Não teve dor, não teve saudade, não teve revolta, não teve passado, porque não se fala ali quanto tempo essa menina ficou escrava, e também não se fala de quando Naamã foi curado, se ela continuou ou não. Apenas fala-se dessa menina, nem fala o nome nem a idade dela, como eu falei, apenas que era uma criança. E não sei qual a idade, mas aquela menina tinha coragem, aquela menina tinha fé, aquela menina, ela tinha audácia, aquela menina tinha a audácia da fé e da coragem, de não deixar os traumas dela, o que aconteceu de trágico na vida dela, a paralisar, porque ela tinha uma mente livre. Você pode ter uma mente livre, liberta. E eu não queria, de jeito nenhum, mais que seja feita a vontade de Deus, como eu disse, né? E quando eu falo sobre lepra, eu não queria hoje falar nenhum testemunho sobre a minha vida, nada. E nenhuma das minhas reflexões eu gostaria.
mas é mais forte. E eu te digo assim, eu já passei situação e não estava programado para mim falar, mas eu vou falar porque o Espírito dentro do meu coração arde para falar. Eu criei meus filhos, todo mundo sabe. Eu sou uma mãe, fui uma mãe praticamente solo, né? E não foi fácil também para mim, como também não está sendo fácil para você o que está passando. Eu não sei o que você está enfrentando, tem enfrentado na tua vida, mas não se deixe ser escravo. Não deixe a sua mente ser escravizada. E como eu disse, eu não queria falar, mas Deus, o Espírito Santo de Deus, tem me incomodado. E eu vou começar aos poucos nas minhas reflexões, falar um pouco de experiências minhas, de testemunhos meus de fé. Porque eu sempre disse assim também, que eu só poderia um dia... Eu sempre também tive, na verdade, eu digo que eu não queria, mas ao mesmo tempo eu pensei sempre, eu sempre tive um desejo dentro do meu coração de ajudar as pessoas com reflexões ou com pregações ou com palestras, de alguma forma poder ajudar elas a mudarem um pouco a visão delas, não só no ver, no olhar, como eu falei na abertura da pregação hoje, da reflexão hoje, mas ajudar a mudar o seu jeito de olhar-se. Desde quando eu comecei a fazer esses vídeos, né, voltando um pouco, eu não queria. Eu disse que eu não queria, que eu não era capacitada para isso, como nem me sinto ainda, para falar a verdade. Não sei se um dia me sentirei. Eu estou fazendo o que o coração, meu coração, que Deus colocou no meu coração, pediu para mim começar a passar, porque já estava, já tenho muita experiência que Deus me falou para deixar guardada. E eu falarei nessas minhas palestras e reflexões, ou pregações, como assim queiram chamar. Eu não me sinto uma pregadora, mas que Deus me prepare para o que for da vontade dele. E eu me emociono, desculpa. E eu lembrando, ainda voltando lá na situação que eu passei, no momento que elas estavam falando entre si, e essa me ofendeu dessa forma, dizendo que eu não servia para nada, ali eu entendi que eu estava sendo desaprovada por ela, né? Pelo menos por ela, porque é uma comissão. Entram em acordo entre elas quando se aprova uma aluna ou não. E eu percebi os cochichados, eu percebi que ela em si não me aprovou. E uma outra, eu escutei ainda, eu lembrando agora, que ela me perguntou assim: você tirou notas, todas as suas notas foram altas. Eu disse, sim. Aí eu já fui reprovada? Eu perguntei novamente. Ela disse, não, você tirou uma nota muito boa. Eu disse, mas se vocês estão duvidando que eu fiz as minhas provas online, e quem fez hoje aqui na frente de vocês? Eu a indaguei dessa forma. E assim, por mais que eu estivesse insegura, como todo aluno, como toda pessoa que faz qualquer tipo de prova, eu tinha certeza absoluta que eu tinha feito uma prova boa. Não sabia quanto, nem me interessava de quanto, se era alto ou baixo. Por isso que eu a confrontei dessa forma, né? E ela se sentiu, elas todas ficaram me olhando assim quando eu confrontei, né? Que eu falei, e quem fez hoje aqui? Se vocês estão duvidando das minhas notas e que fui eu que fiz as provas. Aí foi quando essa ficou furiosa e disse para mim, por mim você está reprovada e para mim você não serve para nada. Essa foi a situação, gente. Não foi fácil. Eu creio que vocês passam por situações assim ou piores do que essas, em situações obviamente diferentes. E ela, ao me dizer que eu não servia para nada, gente, isso não se fala com ninguém. Isso não se fala com ninguém, que não se serve para nada, sabe? Quando eu vi o ódio dentro daquela mulher, eu vi a repulsa dentro dela.
E eu não podia ficar calada com aquilo de jeito nenhum. Eu não me arrependo nem um pouco. Eu atravessei ali um mar vermelho de dor. Pode acreditar. Mas eu enfrentei, graças à minha fé, graças à coragem que Deus sempre me deu. E graças aos valores que eu cresci, os valores da fé. Os valores da fé que também você cresceu, que você também aprendeu. Faça eles frutificarem, independente da situação que você está passando. Se não é nada parecido com isso, é até pior, mas não esqueça dos seus valores, da sua identidade. E eu lembro, como eu falei nitidamente, eu ouvi assim, meio aquela tempestade toda, eu estava muito aflita e falou assim, eu ouvi uma voz, eu sei que era a voz de Deus: saia daqui, bata essa porta, saia daqui. Eu estava já com a minha bolsa em pé, e eu saí e me levaram, as meninas me acolheram, como eu falei, fora, me levaram para uma sala, e depois a diretora foi lá, e a diretora falou, continuando, a diretora disse, não, porque uma das comissárias falou que, assim, não achou que ela foi aprovada na prova oral. Aí foi quando eu disse, eu não fui aprovada na prova oral, mas, e por quê? Agora você veio aqui dizer que eu estou aprovada em tudo. Se for para repetir a prova, eu venho, volto, não tem problema. Mas não precisava ela me tratar daquela forma. Não precisava ela me humilhar daquela forma. Não precisava ela me agredir daquela... Não foi assim. E elas se sentiram, porque eu vi que foram todas, mas a única que se manifestou dessa forma agressiva foi essa, né? Foi quando eu perguntei para que ela servia, e me levantei, e confrontei. E o Paulo, quando eu saí fora... O Paulo disse que antes escutou a voz de uma mulher, mas depois só se escutava a minha. Eu acredito que eu passei ali, acho que 2 minutos a 3, não foi mais do que isso. Foi um conflito muito grande, e eu fiquei muito nervosa, muito. Eu não, sim, assim, hoje, assim, eu não... Se você me perguntar como foi que eu fiquei, que eu agi, que eu falei, eu só sei que eu estava fora de mim. Eu estava uma onça. Eu estava realmente uma leoa, sabe? Porque me machucou, me feriu, me humilhou quando ela falou aquilo, mas eu não fiquei calada. Eu não me senti escravizada por ela. Ela queria sim me escravizar. Ela queria sim me fazer de escrava. E a desculpa da diretora, quando foi lá na sala que eu estava lá, que foram me levarem água, me acolheram lá, as recepcionistas, né? A diretora chegou com muito medo, dava para perceber o medo dela. Ela foi explicar para o Paulo que eu passei sim, que não se preocupasse. Eu disse, olha, a minha preocupação não é se eu passei ou não, foi a forma que eu fui tratada. Porque não se trata pessoas dessa forma, é dessa forma que vocês ensinam ética, valores morais, que vocês ensinam empatia, que tem no curso essa matéria. É isso que vocês passam, é isso que vocês fazem. E ela, sem palavras, disse... Eu disse, se eu não fui bem na prova oral, por que não me colocou para repetir? Por quê? Ela, não, mas você passou. Eu disse, eu não estou preocupada aqui se eu passei ou não. A minha única pergunta aqui é por que eu fui tratada dessa forma? Por que vocês tratam as pessoas dessa maneira, dessa forma aqui? Por que isso? Para qual é a necessidade disso? E eu não sei o porquê. Deus que me mostrou, me iluminou nessa hora que eu estava lendo sobre essa garota, sobre essa escrava, né? Que a audácia dela, a coragem dela, eu só lembrei, veio na minha mente assim, nitidamente, essa minha experiência que eu passei. Que aquela mulher, aquelas mulheres ali, especificamente aquela, queria me escravizar. Queriam que eu fosse uma escrava. Queriam me rotular como uma escrava, né? Mas eu não deixei. Uma escrava mental, uma escrava que é obrigada porque precisa passar de ano, ou precisa de algo, ou precisa passar naquele curso, precisa passar por humilhações. Mas eu não me senti e nem sou uma escrava. E eu não sei o que é que tem te feito se sentir escravizada, né? Se é uma situação, se é um período difícil da tua vida que estás vivendo, afrontando.
que não está fácil, que não é fácil, porque viver são desafios, faz parte, mas não deixe se ser escrava das situações e nem de ninguém, e nem de quem queira apontar suas falhas, e de quem usa de maldade para com a sua vida, com alguns defeitos que você tem, porque todos nós temos defeitos, todos nós somos falhos, mas não se deixe sentir escravizada. Lute, abra a boca, fale, mude o quadro, a situação, depende de Deus, mas também de você. Porque para a gente ganhar certas batalhas, muitas vezes a gente tem que perder outras, né? Eu não sei o que você está passando, como você está se sentindo, se é no seu casamento, se é no seu trabalho, na área profissional, ou amorosa, ou na tua área pessoal, se você está passando por alguma crise na área financeira, se você está passando por uma situação que tem te feito se sentir escravizada daquela situação, daquela circunstância. Eu só quero te lembrar que você deve ter a coragem e a fé daquela menina para mudar o quadro, para mudar a situação. Você tem que ter fé, sim, mas tem coisas que você tem que abrir mão para poder ganhar em outra parte. Tem coisas que você tem que abdicar, que você não se pode ganhar tudo. E muitas vezes, para a gente ganhar, a gente tem que renunciar certas situações, certos padrões, certas... Eu não sei qual que é a lepra que tem acometido a tua vida, ou se a lepra é tua ou alguém está te dando essa lepra. Como aquela mulher queria me dar aquela lepra de não ser capaz de atuar na minha área, de ter a audácia de me dizer que, usada pelo diabo, porque não foi de Deus, que eu não era capacitada para nada. Olha que audácia. Mas eu sirvo a um Deus desde criança, eu confio em um Deus desde criança, de como eu fui ensinada na minha infância, que eu posso tudo, que nós podemos tudo num Deus que nos fortalece. E eu dei a resposta para ela. E hoje, graças a Deus e à misericórdia do Senhor, eu estou aqui com o meu pequeno negócio, lutando e trabalhando e capacitada, graças a Deus. E aquela menina teve a atitude, mesmo sendo uma escrava, ela teve a atitude de indicar o profeta, o homem que ajudaria aquele homem leproso no físico e leproso também na alma, porque ele era leproso na alma, Naamã. Na minha leitura emocional, Naamã era muito arrogante, prepotente. Deus queria quebrar aquela prepotência dele. E muitas vezes tem pessoas que estão passando por dificuldades para serem quebradas, para ser quebrado o ego, o nosso próprio ego, e não acorda, e não desperta, não tem olhos espirituais, vai continuar sendo escravo porque quer. Muitas pessoas serão escravas porque querem, porque não querem renunciar o ego, não querem perder em nada, não querem abrir mão de nada. E Naamã foi curado. E se aquela menina tinha uma certeza na vida, era do Deus que ela servia, porque ela tomou a atitude de falar: olha, tem um profeta que se ele procurar, ele vai ser curado. E em nenhum momento aquele homem, aquela família não duvidou daquela escrava, porque ela foi muito sólida ao falar com muita certeza de que tinha um profeta, Eliseu, que se ele o procurasse, ele seria curado. E em nenhum momento duvidaram do caráter daquela menina, porque as situações difíceis na vida daquela menina não modificou, ela não permitiu que modificasse o caráter dela, a fé dela, né, a reputação dela. E é importante isso. E aquela menina, ela sabia da identidade dela. Quando nós sabemos da nossa identidade, é por isso que é importante o autoconhecimento. Gente, dinheiro, bens materiais, não é motivo para ostentação.
Na minha visão, bens materiais, claro que é bom, dinheiro, claro que é bom, mas ostentação é o autoconhecimento. Ostentação é o autoconhecimento da nossa fé, autoconhecimento do nosso valor, porque quando a gente se valoriza, quando a gente tem o autoconhecimento, a gente também conhece e reconhece quem está na nossa frente. A gente, quando nos reconhecemos, sabemos quem somos, a gente também automaticamente, a gente olha o outro que está na nossa frente e a gente sabe quem são, se é bom ou se é ruim. E aquela menina, mesmo ali naquela situação escravizada, nota-se que ela só foi escravizada no físico, porque o espírito, a alma, a mente não foi. E independente do que ela estava passando ali dentro, não mudou a fé dela, não mudou os princípios dela, o caráter dela, não mudou. Então, que nós não venhamos deixar que seja mudado, independente da situação ou do lugar que vamos estar, que deixem, que mascarem e que coloquem lepra no nosso caráter, na nossa reputação, principalmente na nossa fé. Porque se temos fé aqui dentro, se temos a certeza de que Deus é conosco, nenhuma lepra, nenhuma escravidão nos aprisionará. E a Bíblia não fala se o que aconteceu com a menina, se ela foi reconhecida por Naamã ou não, se foi depois mandada de volta para casa, a Bíblia não fala. Mas a lição de vida que nós devemos, que para pararmos para fazer uma reflexão, é de que não devemos deixar que nada nos aprisione a nossa mente, o nosso ser, a nossa fé principalmente, independente da situação, das circunstâncias que estamos passando. Nós somos livres e devemos continuar com a nossa fé. E fé é o firme fundamento das coisas que não se verem e das que não se esperam. E não perca a sua fé, não perca a esperança. Seja audaciosa como aquela menina. E outra coisa, nem importa se alguém vai reconhecer ou não o que você fizer de bem. Aquela menina não olhou se ela estava sendo escrava ou não. Faça a sua parte. Você não é obrigado e nem deve se sentir escravo e nem se permitir ser jogado, lançado lepras na tua vida. Você tem como se posicionar, independente da situação. Se posicione com fé, como fez aquela menina. Independente que alguém venha te reconhecer ou não. Mais importante, o importante, aliás, de tudo, é Deus saber quem é você. É Deus te conhecer. É Deus sabendo da tua fé, do teu caráter. Você vai com isso para onde você quiser. O teu passaporte é a tua identidade com Deus. É a tua fé. É a tua audácia em Deus. E, gente, eu estou finalizando. Daqui a pouco eu finalizo. Eu agradeço a Deus por mais essa rica oportunidade e que eu desapareça dessas reflexões, pregações, essas palestras que Deus tem me ajudado a ministrar, porque se não fosse Deus, eu não faria. E confesso que hoje, sinceramente, eu não esperava em momento algum de falar sobre esse meu testemunho, esse acontecimento, mas eu já entendi que virão muitos e que seja feita a vontade de Deus. E quando eu iniciei a fazer esses vídeos, como eu falei, quem viu o vídeo meu inicialmente, eu não me senti nem me sinto preparada. Mas o que me impulsiona a fazê-los é Deus. E tem algumas pessoas que gostam de mim, que podem não estar entendendo muito o conteúdo desses vídeos. E assim, teve até pessoas que me falaram, você vai viralizar. Eu agradeço muito, sim, mas a minha intenção não é viralizar. A minha intenção, que desde o início, que eu sempre tive vontade antes e não me sentia capacitada,
como nem me sinto ainda, para ser sincera. Deus vai moldando, fazendo aos poucos. É ajudar a edificar a sua fé. É te ajudar a ver diferente, a escutar diferente, como melhoria para a tua vida, para a tua, como é que eu posso dizer, para a tua evolução espiritual. E a minha intenção é essa, é me ajudar e ajudar na nossa fé, na nossa espiritualidade, na nossa missão aqui, que é vencermos, enfrentarmos, perdermos, ganharmos, porém não perdermos a nossa fé. É ajudar na edificação, na evolução nossa espiritualmente, não religiosamente, não com religiões, não com placas de igreja. A minha intenção, e Deus sabe disso, é ajudar a edificar as vossas fé, a fé de vocês, a minha fé também, porque quando eu ajudo a edificar, eu também sou edificada primeiramente, passando, logicamente, as minhas tormentas. E falarei de muitas experiências. Então, a minha intenção não é viralizar, não é performance, eu nunca fiz vídeos assim e agora estou fazendo, nem sei, com certeza com o tempo, aprimorando-me, Deus me capacitando, eu vou também até aprender a como usar a câmera, que eu não sei ainda. Mas a intenção é essa, é ajudar, é ser ajudada como eu sou por Deus, dentro dos meus conflitos, das minhas batalhas, como a de vocês também, que são muitas, e é ser mais uma ajudadora, mais uma colaboradora na edificação da nossa fé, né? E eu abri hoje o vídeo falando que cultura não é o que entra pelos olhos e os ouvidos, e mais o que nos modifica o jeito de olhar e ouvir. Então, eu contribuindo com a forma de ajudar, na forma de modificar, do jeito de olhar e ouvir, eu contribuindo, eu fazendo essa contribuição, eu me sinto bem, eu me sinto feliz. E já ajudava em outras formas, nos bastidores, e Deus sempre me avisava de que um dia eu iria parar de me esconder, que era um trabalhar, que era um treinamento para que na hora certa o nome dele fosse glorificado e que toda honra, toda glória seja dada a Deus. E muito obrigada por me escutarem, muito obrigada, que Deus possa abençoar vocês cada vez mais, me capacitar, abençoar também vocês e capacitar vocês a nos ajudarmos. Graças a Deus, obrigada por hoje.